E aí, turma? Tudo bem? Com certeza só coisas boas virão. Com certeza só coisas boas virão. Com certeza hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Em tudo que eu vou fazer, sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. E aquilo que parece dar errado, sempre vai dar certo, porque sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. Turma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém que vocês conhecem, alguém do seu convívio e vamos pro vídeo. Vibrações positivas e vibrações negativas. As pessoas sabem, têm um entendimento até um certo ponto sobre vibrações positivas e negativas. E muitas das pessoas, elas entendem que as vibrações positivas e negativas são emitidas só através de pensamento, só através de palavra e através de sentimento. Nós sabemos que tem as vibrações positivas e negativas individual, de pessoa para pessoa, e a vibração positiva e negativa coletiva. Então a gente está, vamos dizer que no meio de turbilhões de pensamentos a favor, pensamento contra, sentimentos a favor e sentimento contra, e tudo isso faz com que a nossa vida deslanche da forma que a gente está direcionando. Então, se você é uma pessoa que faz as suas práticas, que quer seus objetivos cumpridos, você tem que entender que, vamos dizer que entre aspas, tem que nadar contra essa maré de situações opostas ao que você está idealizando. Então, tudo isso é vibração daquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Tem pessoas que conseguem ter uma vida tranquila, uma vida sem turbulência, uma vida com um desenvolvimento dentro do trabalho, dentro do relacionamento pessoal. Então, muito desses casos, o pensamento daquela pessoa, ele já está alinhado àquilo que ela quer. Então, quanto mais ela tem um pensamento contrário a coisas negativas, a sua vida vai se tornando mais leve. Só que tudo isso é questão de foco, de determinação e de empenho. Então, nada muda da noite para o dia. Então, eu vou dar uma lida aqui no termo do livro da Lei da Atração, como eu estou dando uma estudada nele aqui, tá? E eu coloquei aqui uns pedaços aqui de uns temas aqui muito interessantes para passar para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção para a gente estar desenvolvendo cada vez mais a nossa vida em todos os sentidos através da leitura dessas práticas. Vibrações positivas e negativas. O termo vibração, ele é geralmente utilizado para descrever um estado de espírito ou um sentimento que se sente a partir de alguém ou de alguma coisa. Alguém pode dizer, por exemplo, que sentiu uma boa vibração quando ficou perto de uma determinada pessoa, ou então pode dizer que sentiu uma vibração negativa quando passou por uma determinada região, um bairro ou uma cidade. Então, em todos esses casos, o termo vibração é usado para descrever o estado de espírito ou um sentimento que vivenciamos. Em suma, uma vibração equivale a um estado de espírito ou a um sentimento. Então, uma coisa que é muito interessante, que as pessoas às vezes não percebem, quando no seu dia a dia, às vezes a gente tem aquele pensamento, mas então se eu não pensar negativo, se eu pensar só positivo, então tem esse sentimento e isso aí vai melhorar a minha vida. Vai. Só que a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem uns sentimentos pesados, assim, indiretamente, inconscientemente. Eu conheço e vejo pessoas me falar e vejo situações de pessoas que têm uma vibração negativa tão pesada que se ele botar a mão num pé de pimenta, ou ele tirar uma folha, ou ele tirar uma pimenta daquela planta, ela morre, ela seca. Então é um sentimento que ela tem dentro dela, um sentimento negativo enraizado. A gente não tem como, é isso, é aquilo. Você tem que ser uma pessoa que observa tudo aquilo que você pensa, que você tem que vigiar ao máximo aquilo dentro dos seus sentimentos. Por isso tem pessoas que conseguem as coisas com muito mais facilidade, outras com muito mais dificuldade. Às vezes a pessoa fala assim, mas fulano de tal parece que vive no mundo da lua, parece que não se estressa com nada. Quando a gente consegue manter o sentimento natural, o mais tranquilo possível, lógico que todo mundo vai ter preocupação, todo mundo vai ter conta para pagar, todo mundo quer melhorar de vida e tal. Só que tudo isso vai definir o que você está passando agora. Então esses pensamentos, as vibrações, tanto individual como coletiva, ela é muito intensa e forte na vida da gente. Então tem pessoas que vamos dizer que nem o Martinho da Vila, vai deixando a vida me levar, só que em certos pontos ela sabe direcionar a sua mente, ela sabe esquivar de pensamentos negativos, ela sabe não assistir coisas que vai te trazer para um lado
negativo diferente, vai melhorar a sua vida positivamente. E aqui ele continua: no mundo vibracional só existem duas espécies de vibração, que é a positiva e a negativa. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então você está no meio termo ali e não vai para lugar nenhum. Então, qualquer estado de espírito ou sentimento faz com que você emita, envie ou proporcione uma vibração, que pode ser positiva ou negativa. Se a gente for consultar um dicionário e selecionar todas as palavras que descrevem um sentimento, verá que você pode incluí-las numa das duas categorias, ou positivo ou negativo. Então, cada palavra descreverá um sentimento que gera vibração positiva ou um sentimento que gera vibração negativa. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar vigiando tudo que a gente está querendo. Então, às vezes, a gente tem um pensamento negativo muito rápido e muito intenso. Às vezes, a gente não observa, mas a nossa vibração transmitida através da nossa mente, ela é uma faca de dois gumes. Muitas pessoas têm a vibração positiva muito forte e também têm a vibração negativa. Assim, quando você começa a trabalhar a sua mente positiva, automaticamente o seu lado negativo também fica forte, porque o seu pensamento ele é um só. Então, mas como é que eu vou fazer para não me direcionar para o lado negativo? Você tem que ficar mais para o lado positivo, mais para o lado afirmativo. Então, quando você começa a trabalhar a sua mente positivamente, a sua vibração ela fica muito mais forte. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu pensei suavemente nas coisas aqui e aconteceu, porque ele já está trabalhando, ele já sabe trabalhar a sua mente para coisas positivas. É igual tem pessoas que vai sair de casa de manhã cedo e falam assim: nossa, hoje é segunda-feira, ele já está emitindo vibração negativa antes mesmo do dia começar. Então ele já fala assim: nossa, amanhã é segunda-feira, vai ser aquele dia de cão, vai ser aquele dia que tudo vai cair nas minhas costas, tudo vai dar errado. E tem pessoas que têm a vibração negativa tão forte que a partir do momento que ele entra no carro, ele vai no transporte coletivo, ali já começa a chegar atrasado, já começa a faltar o trabalho, já vai adoecendo. Então a mente dele pro lado negativo está muito mais forte. E ele entra nessa mente coletiva das demais pessoas. Então o que eu particularmente estou fazendo ultimamente, eu estou andando com fone, eu gosto de andar com fone de ouvido. E tô agora, dependendo vou de carro, eu vou de ônibus, no carro não, porque no carro eu tenho que dirigir, mas quando eu vou de passageiro, eu boto um fone de ouvido, coloco alguma palestra, alguma coisa mais suave em direção àquilo que eu tô querendo. E se eu for de transporte coletivo também, eu coloco meu pensamento direcionado àquilo que eu tô querendo realizar. Então eu saio da sintonia da maioria das pessoas, eu saio dessa mente coletiva negativa. E tem pessoas que começam segunda-feira a semana e dizem: nossa, tá no domingo e já fala: nossa, amanhã segunda-feira eu vou chegar cedo, eu vou me organizar e vai dar tudo certo. E transcorre da forma que ela está determinada. Por quê? Porque a vibração dela está muito intensa, está muito forte, está muito direcionada àquilo que ela está querendo. Então fica muito mais fácil. Por isso que muitas pessoas conseguem atingir as suas prioridades com muito mais intensidade, porque ele sabe trabalhar a sua mente, vigiar e direcionar aquilo que ela está querendo. Então ele continua falando aqui, ó: cada um de nós emite vibrações negativas e positivas. Na verdade, estamos sempre emitindo vibrações. É uma coisa que a gente está sempre emitindo. Por mais que você diga assim: eu tô, como é que fala? Eu não tô pensando em nada. Se você não está pensando em nada, conscientemente, a sua mente inconsciente, ela vai fazer isso por você. Então, se você, em vez de você deixar sua mente vaga, aprenda mantra, aprenda palavras positivas e vai gravando ou oração. Você sempre vai deixando a sua mente, quando você não tiver nada para fazer, você tenta deixar a sua mente mais alinhada possível. Pense sobre a expressão: ela emite boas vibrações ou esse lugar tem vibrações negativas. Então até a nossa vibração facial, um sorriso que a gente manifesta no nosso rosto, um olhar, a gente tem uma emissão de vibração. Então ela vai, igual aqui falou no livro, ela vai para o positivo ou para o negativo. Então não tem para onde correr. Ou a gente transforma a nossa mente, ou a gente vai ficar marcando passo a vida toda. Então ele mostra aqui alguns pontos positivos que a gente tem que manter para trabalhar a nossa mente. É a alegria, é o amor, é o entusiasmo, é a abundância, é o orgulho, é o conforto, é a confiança, é a afeição. Aqui alguns pontos positivos. Aí do outro lado ele coloca aqui, também tem os pontos negativos, que é o desapontamento, é a solidão, é a falta, é a tristeza, é a confusão, é o estresse, é a raiva, é a mágoa. Então tudo isso a gente tem que colocar na balança e ver o que a gente quer realmente que seja em maior quantidade na nossa vida. Então ele continua falando aqui, ó: a cada momento você vivencia um estado de espírito ou um sentimento.
neste exato momento, o estado de espírito ou sentimento que você está vivenciando faz com que você seja emitida uma vibração positiva ou negativa. Então, às vezes, a gente fala assim, eu estou muito bem. Ah, não, como você está? Não, eu estou bem, estou bem. Só que ele está sentindo uma coisa por dentro, vamos dizer que é uma vibração negativa por dentro, e a fisionomia dele ele tá recebendo uma coisa positiva por dentro e por fora ele tá emitindo uma vibração negativa, no caso, na fisionomia. Então, você tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa conciliação entre o que você está sentindo e o que você está emitindo. Então, muitas pessoas, não, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo bem. No fundo, ele tá querendo se sentir bem, mas a fisionomia dele não transparece isso. E o corpo, ele é ligado com o seu sentimento, o seu pensamento, fisionomia, movimentos corporais, tudo isso tem essa ligação com o que a gente está sentindo e com o que a gente está manifestando todos os dias. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos pra cima. André Arena Fitness e Maria das Graças Mente e Corpo, conectado com o todo. Bora lá!